estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui comigo hoje é a professora Viviane Soares, da área de Ciências Humanas. E nessa aula, nós vamos retomar o iluminismo e a crise do antigo regime, para que os alunos possam resolver os exercícios do PET 1. Correto, professora? Isso mesmo, hoje nós vamos relembrar um pouquinho do que foi falado a respeito do iluminismo, do desenvolvimento do pensamento liberal e também a questão da queda do antigo regime. Então, à medida em que a gente for conversando, nós vamos analisando as questões que estavam presentes no nosso primeiro volume do PET. Então, só para a gente relembrar, o iluminismo é um movimento intelectual que vai começar na Europa, que ele traz aí um conjunto de ideias que tem como base principal o uso da razão, o desenvolvimento do pensamento científico, E a busca aí de um desenvolvimento intelectual, de um crescimento aí de toda uma sociedade. É no contexto do iluminismo que a gente vai ver o desenvolvimento de ideias liberais, ideias como a ideia de igualdade, de liberdade, do direito à propriedade, da busca da felicidade, São ideais que vão contribuir para que a gente veja o antigo regime, ou os estados modernos absolutistas serem questionados, E aí a gente vê o surgimento de novos modelos de organização para a sociedade. Então, a nossa primeira atividade aí, a gente vai falando e relembrando, Então, olha, você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Recorde algumas vantagens e desvantagens de cada um dos grupos sociais do mundo moderno e, desta forma, tente responder a pergunta. Então, eu coloquei aqui novamente a pirâmide com a sociedade, desse mundo moderno, para a gente pensar nessas vantagens ou desvantagens, Então, a gente tem no topo da pirâmide o rei, com o maior poder. Abaixo do rei, que com grandes privilégios, a gente tem o clero e a nobreza, Tanto o clero quanto a nobreza, eles estão aí próximos do rei, Aqui por uma questão gráfica, eles não estão tão próximos, mas a gente sabe que a gente está aí na metade para cima da pirâmide, Como os privilegiados. E a base, a maior parte da pirâmide, ela é composta pelo povo, Então, pede para vocês analisarem a vantagem e desvantagem de cada um desses lugares. Então, se a gente pensar o rei com poder absoluto, ele tem todo o controle, é o maior aí privilegiado, Quem exerce o poder. O clero e a nobreza, Eles têm grandes vantagens, como o não pagamento de impostos, No caso da nobreza, eles ainda recebem um apoio do Estado. A gente tem o clero também, que recebe muito apoio desse Estado, Ou seja, eles têm pouco gasto com o Estado, vamos dizer assim, e pelo contrário, eles recebem, têm privilégios, Ao contrário da base da pirâmide, que é formada pelo povo, e nesse povo a gente pode incluir camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia, que é uma classe que vai se desenvolver a partir do crescimento do comércio, é uma classe social que vai ter o poder econômico, mas que não tem o poder político, Então, se a gente pegar na base, o povo, de maneira geral, os camponeses, os trabalhadores urbanos, eles não têm direitos, mas eles têm muito dever, Que é o quê? Pagar impostos e ajudar a sustentar o restante aí do grupo. A burguesia tem poder aquisitivo, poder econômico, mas também não tem os direitos políticos, Então, eles têm essa desvantagem aí para a gente poder compreender essas relações da sociedade desse período, certo? Nossa próxima atividade, ela vem falar aí a respeito, de um sistema adotado, pelos estados, a partir das discussões iluministas, que aí vai trazer a divisão dos três poderes. Essa separação dos poderes, ela foi proposta pelo filósofo Montesquieu. Ele dizia que uma única pessoa não poderia exercer todo o poder. Era importante que o poder fosse limitado por outro poder. Então, a gente tem aqui o legislativo dizendo, olha, eu elaboro as leis. Depois o judiciário, eu aplico as leis. E o executivo, eu administro.
Atualmente, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes. Pesquise e descubra quais são os princípios fundamentais que norteiam o governo democrático no Brasil, presentes na Constituição Federal de 1988, né? Então, a gente já pensando nessa questão da divisão dos poderes, a gente já entende a questão da democracia, né? Já que você tem aí vários grupos, né? Várias instâncias, melhor dizendo, de poder, justamente para que não haja abuso, arbitrariedades, né? Mas a gente pode citar também, se tratando da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, né, ao cidadão que a gente tem, né? A gente pode falar do nosso direito de ir e vir, nosso direito de expressar, nosso direito de votar, né, de participar aí de uma decisão política. Letra B. Pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo? Eu até respondi previamente, quando eu falei do pensamento aí do Montesquieu, né, que faz parte do conjunto de pensadores do iluminismo, e a ideia, né, que ele defendia que o poder não poderia estar todo controlado em uma só pessoa, né? Então, que deveria haver, sim, um poder para limitar o outro. Portanto, a divisão dos poderes tem relação com o iluminismo. Vamos para a semana 2 agora, Bruna. A gente vai trocar um pouquinho o assunto, né? Mas ainda dentro da mesma linha de pensamento, que é falar aí do iluminismo também, né? Mas das revoluções na Inglaterra e a Declaração de Direitos. Atividade 1. Um legado da Revolução Gloriosa de 1668 foi, entre eles, a Declaração de Direitos. É importante a gente mencionar isso, né? Que a Inglaterra passou por revoluções e o pano de fundo dessas revoluções vai ser aí, né, a questão do poder absoluto, né? E a questão de um órgão que seria regulador desse poder absoluto, que é o parlamento, né? Que teria a função de participar dessas decisões. Então, todos esses conflitos, né? Eles vão culminar na Revolução Gloriosa, em que a gente tem aí como resultado a Declaração de Direitos, né? Então, tem um texto falando sobre a Declaração de Direitos, a gente vai falar de alguns artigos só para resolver a questão. Ela diz, olha, considerando que, tendo Jaime II abdicado e estando o trono vacante, Sua Alteza, o Príncipe de Orange, ordenou a eleição de deputados para o Parlamento. Estes agora, reunidos como representantes totais e livres dessa nação, destacam. Então, o que eles destacaram nessa Declaração de Direitos, que, como eu disse, foi ali o resultado maior, né, ao final das revoluções inglesas? Que o pretenso poder de suspender as leis ou execução das leis pela autoridade régia sem o consentimento do parlamento é ilegal. Então, olha, o rei não pode mais tomar decisões sem antes passar pela votação do parlamento. Não pode criar impostos, não pode tomar nenhuma decisão sem discutir antes, né, com o seu parlamento aí. Que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa com pretexto de privilégios sem outorga do parlamento é ilegal. Então, se ele criou e o parlamento não assinou embaixo, o parlamento não concordou, não pode ser colocado em prática, né? 5, que é direito dos súditos apelar para o rei e todos os obstáculos que lhes forem colocados são ilegais. Então, a população pode apelar ao rei, né? Pode pedir ao rei recurso, ajuda, e não pode ser negado o acesso da população a esse rei, né? Está presente aí também na Declaração de Direitos. Então, letra A. O documento acima, também conhecido como Bill of Rights, ele consolidou na Inglaterra qual regime político? Então, nós estamos falando de um rei, né? Nós não deixamos de tratar da existência de um rei, né? Então, a gente tem uma monarquia, certo? Só que nós tratamos também de um parlamento que tem aí o poder de atuar e fazer parte das decisões. Portanto, né, a gente tem aí uma monarquia parlamentarista, certo? Então, quais as características dessa monarquia, né? O ponto principal para a gente pensar enquanto características. A própria legislação que a gente viu anterior, ela já nos explica, né? O rei não pode mais fazer o que ele quer. Existe aí, né, algo maior, né, que é a Declaração de Direitos, que é uma legislação para que o rei, ele governe dentro do que é legal, né, dentro do que é permitido e dentro do que atende a população. Então, a característica é que a gente vai ter aí um parlamento na figura do seu primeiro-ministro que vai ter o poder de decisão, né, que vai endossar aquelas propostas ou não. Isso é uma forma de impedir arbitrariedades, como a gente viu em todo o passado da Inglaterra com os reis absolutistas.
Vamos para a terceira semana agora. O nosso assunto é Revolução Industrial, né? E o surgimento e o crescimento do movimento operário. Então, é muito importante a gente falar sobre a Revolução Industrial, como se deu esse desenvolvimento, né? Como que a gente parte de uma produção que é artesanal, chegando a uma produção que é manufatureira, né? Então, o artesanal, quando uma pessoa, né, o artesão, ele domina todos os processos de produção, geralmente é um trabalho doméstico, né? Sem uma divisão do trabalho, das etapas de trabalho. A manufatura, que vai ser o tipo de trabalho em que a gente tem aí, né, mais de uma pessoa trabalhando. É o uso de ferramentas manuais ainda, mas você tem aí a divisão do trabalho e isso faz com que haja uma aceleração nessa produção, até a gente chegar ao que a gente chama de maquinofatura, né, que é com a Revolução Industrial, a gente vai ter o trabalho das máquinas, né, que vão alterar não somente a produção, os lucros, né, mas também altera significativamente a vida de uma sociedade, seja a questão da sua saúde, seja a questão da organização das cidades, seja a relação da sociedade com o tempo, né? Tempo mesmo, né? Preocupação com o tempo. Então, há uma mudança que ela é geral, né? Ela começa na produção, mas ela atinge todos os outros setores. Então, vamos para a questão, né? Atividade 1. Antes da existência das máquinas, a maioria das pessoas vivia no campo. Seus utensílios, ferramentas e roupas eram produzidas pelas próprias pessoas ou pelos artesãos. Aí tem uma questão, né? Assim, ó, imagine como seria sua vida hoje se não existissem as máquinas. Escreva um parágrafo de aproximadamente 6 linhas contando como seria seu dia se não existisse nenhuma máquina. Seja criativo. Nessa questão você deveria fazer uma reflexão, né? Imagine que você acordou hoje sem nenhuma máquina. Como seria sua vida? Como que você faria, né? Eu acredito que muitos vão ter escrito, eu não ficaria sem meu celular, né? Eu ia ficar sem lugar se eu não tivesse meu telefone, ou se eu não tivesse a televisão, né? Ou se eu não tivesse a energia. E aí eu começo a elencar um monte de coisas que faria com que meu dia fosse totalmente diferente se eu não tivesse acesso aí às máquinas, né? Então é importante vocês, nessa reflexão, colocarem, né, o que vocês estariam vivendo caso a máquina não existisse. É uma atividade de reflexão, né? A gente sabe, as máquinas já estão aí, né? O se, a gente costuma brincar que o se na história ele é muito complicado, as máquinas já estão aí. Mas é uma reflexão importante para a gente considerar os nossos avanços. Então, quando a gente repensa antes de ter as máquinas, a gente consegue compreender e até mesmo valorizar mais o desenvolvimento que a gente tem hoje. E também criticar, se for o caso, né? Porque a gente sabe também que as máquinas, elas têm responsabilidades em outras questões, como a substituição do ser humano em muitos setores, né? O aumento aí de desemprego. A gente sabe que tem os dois pontos. É importante você colocar isso na sua reflexão. Acho que começar refletindo o uso dela no nosso dia a dia vai facilitar a construção do texto para retirá-los, né? Com certeza, com certeza. Atividade 2. O principal reflexo da Revolução foi a transformação das condições de vida nos países industriais em relação a outros países na época, havendo uma mudança das necessidades de consumo da população conforme novas mercadorias foram sendo produzidas. Veja nessa imagem como era uma indústria têxtil que funcionava na Inglaterra no século XVIII e XIX. Então, se vocês conseguem observar, né, a gente vê um ambiente com pouca ventilação. É um ambiente que ele está sujo, você consegue observar, né, pelo próprio chão aí, a questão da proximidade das pessoas, né, de não ter aí uma distância de segurança, vamos dizer, a fábrica ela está com tudo muito amontoado, né, não há condições aí mínimas de trabalho dentro, né, do que a gente precisa de salubridade. Então, pedi para vocês completarem a frase, né, sobre a Revolução Industrial com as palavras que a gente tem aqui, ó, relações, produção, máquina, trabalho, custo e ferramentas. Então, a substituição das... Aí, o que a gente vai falar que foi substituído, né? Ferramentas pelas máquinas, né? Permitiu uma maior produção, gerando novas relações de trabalho e produzindo com menos custo, né? Então, entender aí que as máquinas, elas vão gerar um aumento na produção, elas vão gerar outras formas de trabalho, né? E como final aí a gente tem uma produção que ela vai ser maior e com menos custo, né? Atividade 3 faz
uma comparação sobre esse período lá na Inglaterra, né, no início da industrialização, com o período atual, né? E aí a gente pode referir a vários países que já estão nesse estágio, né? Mas é só uma comparação aí. A Revolução Industrial, ela modificou a vida de todos nós. Observe as imagens. E aí uma pergunta para nós, né, em se tratando aí do nosso país, Brasil. Então, tendo como base essa transformação que está mostrando aqui da Inglaterra, lá no comecinho, né, das crianças na indústria, né, e aí chegando nesse nível de tecnologia, pede, né, para a gente saber sobre investimento. A gente tem várias opções de resposta, né, que são possíveis, mas a gente entende que sim, que nós passamos por um grande processo de desenvolvimento, né, que nós usamos tecnologia de ponta em nossas indústrias, então é importante a gente falar sobre isso, inclusive no crescimento das questões trabalhistas, né, pois na primeira imagem você vê crianças, né, de pés no chão, trabalhando, e hoje a gente sabe que a gente tem uma legislação que não permite isso. Vamos falar sobre a quarta semana do nosso PET, né? E aí, dentro do mesmo assunto Revolução Industrial, a gente vai falar um pouquinho a respeito das mudanças sociais, Bruna, sobre o surgimento do operariado, né? Porque a gente tem um grande número de trabalhadores que estão nas fábricas e eles estão diante daquelas condições de vida que não são as ideais. Então, nesse sentido, a gente pensa como é que esses trabalhadores eles reagem às formas de vida e de trabalho que estão aí, né, desenvolvidas em meio à industrialização. Então, primeira questão aqui para nós, ó. Com a criação das máquinas industriais, ocorreram mudanças profundas na forma de produção da sociedade inglesa, né? Cada máquina passou a substituir diversas ferramentas e assim a realizar o trabalho de várias pessoas, que foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de um salário. Essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura. Eu pedi para que vocês pesquisassem e respondessem, né? A primeira indústria a utilizar máquinas foi a de tecidos de algodão. Porque o empresariado inglês interessou-se em mecanizar primeiramente a produção de tecidos, inclusive oferecendo prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e de tecer? Então, a gente pode pensar numa série de questões. Primeiro, pensar no mercado, né? O mercado de tecido, ele era um mercado bom, né? Era um mercado que tinha tudo para crescer. A gente pode pensar também como a Inglaterra tinha matéria-prima em abundância, né? Seja a questão do algodão em suas colônias, né? Ou seja a questão da criação de ovelhas também, né? E a Inglaterra também tentava concorrer com a Índia, que era grande produtor de tecido e vendia tecido para as várias regiões, né? Então, são fatores que vão contribuir para que a indústria têxtil se desenvolva aí na Inglaterra. Questão 2. Na Inglaterra, com o crescimento das fábricas, ocorreu uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. Isto é, passou a se produzir mais em menos tempo. Com a produção em larga escala, a Inglaterra passou a ser o armazém do mundo, né? Aí tem uma imagem aí do armazém e pergunta a vocês se concordam que a Inglaterra passou a ser o armazém, né? É nesse sentido a gente falar que como a Inglaterra produzia muito, estocava muito e distribuía pelo mundo. Por isso essa semelhança aí, né? Está tratando da Inglaterra como o armazém do mundo. E a nossa última questão, ela traz uma charge, né? Em que há uma conversa de o patrão, né, com um trabalhador, em que ele vai falar, olha, o que disse a este homem? Aí o patrão fala que ele trabalhasse mais depressa. O cara pergunta para ele, quanto você paga? Ele fala, R$20 por dia. Onde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Ele fala, olha, eu vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele faz por dia? No valor de R$240. Então, não é você que ele paga, mas é ele que ele paga R$220 por dia para que lhe diga o que trabalha mais depressa, né? Então, está falando dessa relação, como surge o capital, né? Como que o dono da fábrica tem o recurso? Justamente por causa do trabalho do seu operário. Então, a questão é, você acha justa a condição dos trabalhadores durante a Revolução Industrial? Justifique sua resposta. Para essa questão, relembrar das condições de trabalho, né, das cargas horárias extensas, dos baixos salários, da falta de higiene, de saúde nas cidades. Com isso, você vai conseguir responder tranquilamente essa questão, certo? Então, pessoal, a gente termina aqui. Espero ter contribuído, né, para que você possa aí, rever as suas atividades, né, olhar em que ponto pode melhorar, em que ponto você conseguiu atingir os nossos objetivos. Fique ligado que em breve nós vamos ter mais aulas e mais PET tratando aí, né, do nosso segundo volume, da nossa segunda etapa. Até lá, Bruna, obrigada. Obrigada.